Capítulo número 26. Como pelos méritos de São Francisco se converteram 3 ladrões e depois se fizeram frades da sua ordem. Dirigia-se uma vez São Francisco pelo distrito de Borgo, a São Sepulcro, e passando por um castelo que se chamava Monte Casal, veio ter com ele um jovem nobre e muito delicado, e disse: Padre, tenho um desejo grande de ser um dos vossos sacerdotes. Respondeu São Francisco: Filho, tu és jovem, delicado e nobre. Talvez não possas sofrer a pobreza e a austeridade. Replicou o jovem: Padre, não sois homem como eu? Pois assim como vós a sofreis, eu também a sofrerei, com a ajuda de Deus. Agradou muito a São Francisco aquela resposta, e abençoando-o, imediatamente a recebeu na ordem, e pôs-lhe o nome de Frei Ângelo. E houve-se que, com tanta prudência, que pouco tempo depois o fez guardião do dito ermitério do Monte Casal. Por aquele tempo infestavam a região 3 famosos ladrões que faziam muito mal. Vieram os tais ladrões, um dia, ao dito ermitério dos frades e pediram ao guardião, Frei Ângelo, que lhes desse de comer. Mas o guardião respondeu-lhes, repreendendo-os asperamente deste modo: Vós, ladrões e cruéis homicidas, que vos não envergonhais de roubar os suores dos outros, como sois tão presunçosos e desavergonhados que quereis devorar as molas enviadas aos servos de Deus. Sois indignos de que a terra vos sustenha, porque não tendes respeito nenhum nem aos homens nem a Deus, que vos criou. Ide pelo mesmo caminho e que não me apareçais nunca. E eles, perturbados com semelhantes palavras, foram-se, cheios de cólera. Nisto chegou São Francisco com um alforje de pão e uma infusa de vinho, que ele e o companheiro tinham alcançado de esmola. E contando o guardião como havia lançado fora os ladrões, repreendeu-o muito São Francisco, dizendo que se tinha portado cruelmente, porque os pecadores melhor se conduzem a Deus com a doçura do que com ásperas repreensões. De onde o nosso Mestre Jesus Cristo, cujo Evangelho prometemos observar, diz que não tem necessidade de médicos sãos, mas os enfermos, e que não tinha vindo chamar os justos, mas os pecadores à penitência, comendo com ele muitas vezes. Porque obraste contra a caridade e contra o santo Evangelho de Cristo, eu te mando, por santa obediência, que imediatamente tomes este alforje de pão, que eu me neguei, e esta infusa de vinho, e os procures solicitamente, por montes e vales até os encontrares, e lhe ofereças todo este vinho, todo este pão e todo este vinho, da minha parte. Depois, ajoelha-te diante deles, e humildemente confessarás a tua crueldade, e ainda lhe pedirás, em meu nome, que não façam mais crimes, mas que temam a Deus e não ofendam o próximo. E se eles fizerem isto, eu lhes prometo provê-los em suas necessidades, e dar-lhes continuamente de comer e beber. E feito isto, volta aqui humildemente. Entretanto que o dito guardião foi cumprir as ordens de São Francisco, pôs este em oração, rogando a Deus que abrandasse o coração daqueles ladrões e os convertesse à penitência. Encontrou-os o obediente guardião, e apresentou-lhes o pão e o vinho, e fez o que São Francisco lhe tinha dito. E prouve a Deus que, enquanto estavam comendo a esmola de São Francisco, começaram a dizer entre si: Ai de nós, míseros desgraçados, que duras penas nos esperam no inferno, porque não só andamos roubando o próximo, espancando-o e ferindo-o, senão que também o matamos. E não obstante tão más ações e malvadezas, não sentimos remorso de consciência nem temor de Deus. Pelo contrário, este santo padre, só por palavras justamente ditas contra a nossa culpa, trouxe-nos pão e vinho, e ainda uma tal liberal promessa de santo padre. Verdadeiramente, estes frades são santos de Deus e merecedores do paraíso, e nós somos filhos da eterna perdição e merecemos as penas do inferno, e cada dia vamos agravando a nossa perda. E não sabemos se, dos pecados que até aqui hemos cometido, poderemos achar misericórdia de Deus. Estas e semelhantes palavras disse um deles, e os outros ajuntaram: Por certo que falaste verdade, mas que havemos de fazer? Vamos, tornou este, a São Francisco, e se ele nos der esperança de que poderemos encontrar misericórdia de Deus para os nossos pecados, façamos o que ele nos disser, para livrar as nossas almas das penas do inferno. Agradou este conselho aos demais. Assim todos os 3 vieram, de comum acordo, ter com São Francisco, e lhe disseram: Padre, nós, por causa de nós inumensíssimos pecados que temos cometido, pensamos que não podemos alcançar a misericórdia de Deus. Mas se tu tens alguma esperança de ele nos assentar em sua graça, eis-nos aqui prontos a executar o que nos disseres e a fazer penitência em tua companhia. Então, São Francisco, recebendo-os caritativamente e com sua benignidade, os confortou com muitos exemplos,
e os deixou certos da misericórdia divina, prometendo-lhes que lhe alcançaria, porquanto ela é infinita, e assim, quando fossem infinitos os vossos pecados, havia de sobrelevar a misericórdia divina, porque, segundo o Evangelho e o apóstolo São Paulo, Cristo bendito veio a este mundo para remir os pecadores. Por estas palavras e outras semelhantes admoestações, os 3 ditos ladrões renunciaram ao demónio e às suas obras, e São Francisco recebeu-os caritativamente na ordem, e começaram a fazer grande penitência. 2 deles viveram pouco tempo depois da sua conversão e foram para o paraíso, e o terceiro, sobrevivendo e repensando os seus pecados, deu-se a tais penitências que, pelo espaço de 15 anos, além da quaresma comum que se fazia, como os demais, jejuava 3 dias na semana a pão e água, andava sempre descalço, só trazia uma túnica e não dormia depois das matinas. Por este tempo, passou São Francisco desta vida miserável. E continuando este irmão durante muitos anos em sua penitência, eis que, uma noite, depois das matinas, lhe veio uma grande tentação de sono, à qual não lhe foi possível resistir, e não pôde vigiar de costume. Por fim, como não pudesse resistir ao sono nem orar, foi deitar-se na cama para dormir. Mal tinha poisado a cabeça, foi arrebatado e levado em espírito a um monte altíssimo, junto do qual se abria um precipício muito profundo, e, de um lado e outro, havia penhascos fendidos e aguçados, duras asperezas que avançavam do maciço dos rochedos, e só olhar para este precipício causava espanto. E o anjo, que conduzia este irmão, empurrou-o e precipitou-o por aquele despenhadeiro, e aos tombos, espadaçando-se de fraga em fraga, caiu finalmente no fundo, desconjuntado e feito em bocados, segundo lhe parecia. E já dendo assim, mal ferido, lhe disse o anjo: levanta-te, que ainda tens grande viagem a fazer. Respondendo o irmão: pareces-me um homem cruel e indiscreto. Vês que estou a morrer da queda que me desconjuntou e ainda dizes que me levante. Mas o anjo chegou-se a ele e, tocando perfeitamente, lhe recompôs todos os membros e o curou. Depois, mostrou-lhe uma grande planície, coberta de agudas e cortantes pedras, de espinhos e abrolhos, e disse que era forçoso atravessar descalço aquela planície até ao fim, onde se vinha uma fornalha ardente, da qual devia entrar. Tendo o irmão percorrido com muita angústia e pena toda aquela campina, disse-lhe o anjo: entra nesta fornalha, que assim te convém fazer. Respondeu ele: ai de mim, que tão cruel guia tens sido. Vês-me quase a morrer por causa da angustiosa planície, e agora por todo descanso me dizes que entra esta fornalha ardente. E reparando, viu em volta do forno a muitos demónios armados a forquilhas de ferro, com as quais, porque hesitava a entrar, o impeliram bruscamente. Achando-se no meio do forno, começou a olhar e viu um homem, que tinha sido seu compadre, que ardia todo em chamas, e lhe perguntou: ó mal-aventurado compadre, que me vieste dar aqui? E ele respondeu: vai um pouco mais adiante e encontrarás a minha mulher e a tua comadre, que dirá a causa da nossa condenação. E tendo andado um pouco mais, eis que lhe aparece a dita comadre, toda abrasada e metida numa alqueira de fogo, e lhe perguntou: ó comadre, desventurada e miserável, por que vieste a parar a tão cruel tormento? Ao que ela replicou: porque no tempo daquela grande fome, que São Francisco predisse, meu marido e eu falsificamos a medida do trigo e da cevada que vendíamos. Por isso me consumo encerrada nesta medida. Ditas estas palavras, o anjo que o conduzia impeliu para fora e disse-lhe: prepara-te para fazer uma horrível viagem, que te falta ainda. Queixando-se, o irmão disse: ó duríssimo contor, que nenhuma compaixão tens de mim, pois estás a ver como fiquei quase abrasado, e ainda me queres arrastar a uma viagem perigosa e horrível. Mas o anjo tocou e ficou são e forte. Depois conduziu-o a uma ponte, que não podia ser atravessada nem sem grande perigo, porque era muito frágil e estreita, e sem parapeito. Por baixo passava um rio terrível, cheio de serpentes, dragões e escorpiões, que lançavam muito grande fedor, e o anjo lhe disse: tens necessariamente que passar esta ponte. E como poderei eu atravessar sem cair neste perigoso rio? Veja atrás de mim, disse o anjo, e põe o pé onde eu puser, o meu, que assim passarás bem. Passou o frade atrás do anjo até ao meio da ponte. Tendo ali chegado, levantou-se o anjo de um voo, e abandonando-o, foi pousar num cume num monte altíssimo, e muito distante da ponte. Tomou o frade bem nota do lugar para onde o anjo tinha voado, mas, ao ver-se sem guia olhando para baixo, via aqueles animais terríveis estarem com as cabeças fora d'água, as bocas escancaradas, prontos a devorá-lo, se caísse. Tomou-se de tão grande espanto que não atinava do que se devia fazer ou dizer, porque não podia tornar atrás nem avançar para diante, pelo que, vendo-se em tamanha tribulação,
e que outro refúgio não podia ter senão em Deus, debruçou-se e, abraçado com a ponte, pediu ao Senhor que o socorresse por sua santíssima misericórdia. Acabada esta oração, pareceu-lhe que lhe nasciam asas, e esperou, com grande jubilo, que estas crescessem para voar aonde o anjo tinha voado. Passados alguns momentos, pelo grande desejo que tinha de passar a ponte, lançou-se a voar, mas como as asas ainda não eram assaz grandes, caiu sobre a ponte, e as penas caíram-lhe também. De novo se abraçou com a ponte, e se encomendou a Deus como antes. E feita a oração, tornou a sentir que lhe nasciam as asas. Mas, como da primeira vez, lançou-se a voar antes do tempo e tornou a cair sobre a ponte e igualmente as asas lhe caíram. Vendo, pois, que a pressa de voar antes do tempo era o motivo de cair, começou a dizer interiormente: na verdade, se me tornarem a nascer asas, esperei até que sejam tão grandes que eu possa voar sem cair. Estando nestes pensamentos, sentiu que, terceira vez, lhe nasciam asas, e esperou muito tempo, até que as viu bem grandes. E parecia-lhe que, com o primeiro, segundo e terceiro crescimento, tinha esperado mais de 50 anos. Por fim, tomou o voo, terceira vez, com todas as veras, e foi qual se encontrava, perguntou-lhe o porteiro: quem és? A que vieste? Sou um frade menor, respondeu. Então lhe disse o porteiro: espera, que eu vou chamar São Francisco, para ver se te conhece. E quando o outro foi por São Francisco, começou este a reparar nos maravilhosos muros daquele palácio, e pareciam transparentes de tanta claridade que deixavam ver claramente os coros dos santos e o que lá dentro se passava. Estando assim estupefacto a olhar para isto, eis que chegam São Francisco, Frei Bernardo e Frei Gil, e atrás de São Francisco, tão grande multidão de santos e santas que tinham seguido a sua vida, que se diria inumerável. Aproximando-se, São Francisco disse para o porteiro: deixai-o entrar, porque ele é dos meus frades. E, tão depressa entrou, sentiu tanta doçura que esqueceu todas as tribulações passadas, como se nunca as houvesse sofrido. Então São Francisco, conduzido-o dentro, lhe mostrou muitas coisas maravilhosas e depois disse-lhe: filho, é conveniente que voltes ao mundo, onde estarás ainda 7 dias, durante os quais te há de preparar diligentemente e com toda a devoção, porque no fim deles irei por ti, e virás comigo para este lugar de bem-aventurança. São Francisco trazia posto um manto maravilhoso, adornado de estrelas belíssimas, e eram as suas 5 chagas como 5 estrelas muito formosas, e lançavam tanto esplendor que todo o palácio estava iluminado com os seus raios. Frei Bernardo tinha na cabeça um diadema de belíssimas estrelas, e Frei Gil estava banhado de uma luz maravilhosa. Conheceu ainda muitos outros santos. No mundo não tinha visto nada. Despedido por São Francisco, voltou, posto que de má vontade, ao mudo. Neste ponto, tornou a si, e ouviu que tocavam a prima, de maneira que esta visão durara apenas de matinas à prima, apesar de lhe parecer que durara muitos anos, e contou-a tal como se tinha dado. Ao terminarem os 7 dias, veio-lhe uma febre, e ao 8º veio buscar São Francisco, conforme a promessa, com numerosíssima multidão de gloriosos santos, e conduziu a sua alma ao reino dos bem-aventurados da vida eterna. À glória de Cristo, bendito. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Paz e bem.